A figura representa parte do trajeto de um feixe de luz monocromática que se propaga no ar e que incide numa face de um paralelepípedo de vidro Flint, propagando-se depois no interior do vidro. Os ângulos de incidência e de refração são respectivamente 24,0 graus e 16,0 graus. A reflexão total da luz ocorre quando esta incide na superfície de separação entre um meio e outro de... Antes de selecionarmos a alternativa correta, vamos falar sobre reflexão total da luz. Consideremos aqui um meio representado a azul e o meio envolvente representado a amarelo. Podemos pensar que isto se trata de um fragmento de fibra óptica. Vamos considerar que o meio 2 tem um índice de refração maior do que o meio 1, portanto o meio 1 índice de refração menor que o meio 2. Consideremos aqui uma reta perpendicular à superfície de separação dos meios. Vamos concentrar a nossa atenção neste ponto. Suponhamos que um raio luminoso incide proveniente do meio 2, aliás, com origem no meio 2, e que sofre refração aqui neste ponto, propagando-se para o meio 1. Claro que terá que ser assim, na medida em que se o meio 2 tem um índice de refração maior, o ângulo de incidência será menor do que o ângulo de refração, porque o meio 1 tem um índice de refração menor. Aliás, quando tiver alguma dúvida, pense no princípio da reversibilidade do raio luminoso e verificará que se por acaso viesse este raio luminoso, em vez de vir do meio 2 para o meio 1, viesse do meio 1 para o meio 2, sai de um meio menos, em termos ópticos, menos denso para um meio mais denso. Portanto, o ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo de refração, ou seja, nesse caso, o raio luminoso aproximar-se-ia da normal. Aqui temos a situação ao contrário, é o raio luminoso a sair do meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Suponhamos agora que continuamos a aumentar o ângulo de incidência na superfície de separação destes dois meios e que nos deparávamos com esta situação, ou seja, íamos aumentando, claro que havendo refração, até que a determinada altura, o que é que acontecia? Chegávamos a uma situação limite, ou seja, o raio incidente iria sair rasante à superfície de separação dos meios. Quando isto acontece, nós dizemos que este ângulo aqui é um ângulo crítico. Se continuarmos a fazer incidir luz neste ponto com um ângulo superior ao ângulo crítico, então vai passar a haver reflexão total. Repare que o meio 1, aliás, tem um índice de refração menor que o meio 2. Só nessas circunstâncias é que o fenómeno da reflexão total se verifica. Verifica-se, por exemplo, da água para o ar, mas não se verifica, por exemplo, do ar para a água. Vamos então responder à nossa questão. A alternativa A. Portanto, a reflexão total da luz ocorre quando esta incide na superfície de separação entre um meio e outro de maior índice de refração? Claro que não. Menor índice de refração? Sim. Com um ângulo de incidência inferior? Não. Com ângulo de incidência maior, ao ângulo crítico. Repare, ângulo de incidência maior ao ângulo crítico. C. Maior índice de refração? Claro que não. Portanto, a linha D será a correta. Menor índice de refração, certo, N1 menor que N2, com ângulo de incidência. Ângulo de incidência é a relação aqui a este raio luminoso representado a verde, superior ao ângulo crítico, claro, superior ao ângulo crítico. Porque se o ângulo de incidência for inferior ao ângulo crítico, existe a refração normal e, portanto, a luz passa refratando-se para o meio 1. Portanto, a opção correta, a opção D.